E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então olha só, né? Essa revista aqui tem vários artigos todos extremamente esquerdistas, né? E você vê aqui, porque eles dão muita importância à vitória do Boulos, tá? Então tem uma matéria aqui do Valério Arcari, que eu concordo com ele. Ele fala aqui que a eleição em São Paulo é a mãe de todas as batalhas. Mesmo se o PT perder em quase todas as capitais, ficar de fora de tudo e coisa e tal, se ganhar São Paulo, já tá bom, já é a vitória que a esquerda espera no Brasil, é ganhar São Paulo, né? E isso mostra como é que esse pessoal está preocupado com São Paulo. E São Paulo tem um desafiante óbvio, que eles estão muito incomodados, né? Que qual será o desafiante? Né? Tem a outra matéria, que é a outra coluna aqui do Thales Absaber, que eu confesso que não sei quem é, em que ele fala coach, política neofascista e traumaturgia, né? E ele fala aqui justamente como coach, olha só, um povo que deseja o fascista brandinil, o espírito vazio do capitalismo como golpe, como crime, seu grande... Caramba, adivinha de que coach que eles estão falando, né? É lógico, é do Marçal. Esse pessoal tá preocupadíssimo com o Marçal, não entende, não entra na cabeça deles esse negócio, porque no final das contas eles tinham de fato toda uma estratégia para lidar com o Nunes, né? É o Marçal que foi o inesperado, que entrou nessa corrida lá de São Paulo e que eles estão vendo como um grande problema nessa história. Eu já falei para vocês que eu mesmo, se votasse em São Paulo, votaria no Nunes pela questão estratégica, porque eu vejo isso como importante para o Bolsonaro em 2026, para a direita em 2026, mas em termos de ver o candidato que mais se destacou na eleição de São Paulo, se fosse puramente votar pela emoção, eu acho que eu votaria no Marçal mesmo, né? E pelos mesmos motivos que o pessoal está explicando aqui e que assustam tanto a esquerda, né? Olha só o que fala aqui o senhor Sérgio Godoy, né? Então ele fala aqui, ó, Pablo Marçal na mente de um jovem negro. Não pode. Como um jovem negro pobre vai votar na direita? Ele acha um absurdo, ele faz um estudo sociológico aqui, a presunção desse pessoal, cara, realmente impressionante, né? Aí, olha só, olha a coluna dele. Ontem fiquei realmente assustado. Estava ansioso por ter contato real com a eleição, porque é a primeira vez desde os meus 16 anos que não pude ir à rua, fazer campanha, falar com pessoas e coisa e tal. Não sei porque ele está falando isso, mas de qualquer forma... Assim que pega o Uber saindo do aeroporto, começa a conversar com o motorista sobre amenidades para poder abrir espaço para o assunto central, as eleições, né? Então estamos de frente aqui de mais uma fanfic que a esquerda adora, né? Se isso aqui aconteceu de verdade ou não aconteceu, eu não sei. Eu diria que, sendo um esquerdista falando, provavelmente não aconteceu. Mas é a fanfic do cara, né? Então eu achei importante de entender isso aqui, porque você entende um pouco qual é o que está na cabeça do pessoal da esquerda, né? O que eles pensam da situação como um todo, né? Então tá aqui, ó. O Motora era um jovem negro, simpático, usava óculos, gordinho, ouvindo um... Pô, o cara tava manjando o motorista do Uber, né? Porra, descreveu o cara todo aí, não sei o que é lá e coisa e tal, né? Mas isso daqui é um cacuete típico de escritor, né? De tentar fazer, de ter relação, de criar empatia, criar um ambiente de pessoas, dizer que é uma história real, né? É real isso daqui? Provavelmente não, provavelmente é fanfic, mas é o que ele está querendo fazer aqui, é isso, né? Fala mansa, bom vocabulário, um cara bem legal e coisa e tal, carro já meio usado, a gás, repara como é que ele vai nos detalhes descrevendo a coisa, para que isso daqui? Isso aqui é tudo argumento, é tudo mecanismo para criar uma história real, né? Para não ficar parecendo aquelas histórias fanfic de Twitter, que como o cara escreve só no trechozinho do Twitter, né? Aí só joga a coisa ali de qualquer jeito e fica parecendo falso. Porque é falso mesmo, né? Aqui o cara, isso aqui também é falso, evidentemente, mas o cara quer fazer crer que é uma coisa mais elaborada e coisa e tal, né? Pois bem, carro já meio usado, a gás, com cheiro estranho no interior e coisa e tal. Ele me conta que está se organizando para comprar uma casa no ABC Paulista. Na tipologia sociológica de Gessés de Souza, o Motora seria um batalhador, o cara que está correndo atrás do dele lá, né? Pois é, batalhador é todo mundo no Brasil, na verdade, né? Tirando essa elite aristocrática socialista que acha que elocubrar sobre Marx é o pico da revolução socialista, né? Quando a prosa chega na eleição, ele declara que vai votar no Pablo Marçal porque é o único capaz da mudança. Pablo Marçal é muito bom de discurso e enfrenta os políticos tradicionais. Ele afirma que viu nas redes sociais, né? Eu não sei se não me parece uma coisa natural do cara falar, mas tudo bem, né? Vamos supor que seja isso mesmo, né?
Aí ele fala aqui, ó, pergunto se ele confia que o Pablo Marçal é capaz de fazer tudo o que promete, se não são soluções muito fáceis, né? E de fato, a gente sabe que o Marçal não vai fazer metade daquelas coisas que ele fala que vai fazer, se fizer alguma coisa, um pouco provável, né? Ele diz que espera que sim, mas que geralmente políticos não cumprem o que prometem porque não sabem a complexidade do que estão falando. Ou seja, o próprio motorista, na fanfic dele aqui, admitiu que está votando no Marçal, o Marçal fala um monte de coisa, ele sabe que o Marçal não vai fazer nada disso, né? Ele demonstra saber que as promessas do Pablo Marçal são simplistas, mas não se importa. E aí que eu falo para vocês, esse é o grande ponto. O cara está votando no Marçal por um antissistema, ele está votando contra o sistema. Né? É isso que o pessoal da esquerda não consegue pegar. Né? A esquerda se acha revolucionária antissistema porque adotou uma metodologia ou uma literatura que lá em 1848 era considerada antissistema. Agora, a esquerda está no poder em todos os países do mundo, né? Tudo é socialismo no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a esquerda está no poder, tirando os 4 anos de Bolsonaro, a esquerda estava no poder desde a independência do Brasil, e o pessoal se acha antissistema. E se surpreende quando vê o pessoal achando antissistema na direita. Caramba, o Lula está aí há 200 anos no governo, fazendo tudo o que quer. Ele tem apoio completo da justiça. A justiça que é a essência do Estado, né? É a justiça, né? Tá a favor do Lula. Fez tudo para voltar o Lula, para ele poder concorrer de novo, para ele poder voltar ao poder. E esse pessoal ainda se acha antissistema e reclama quando uma voz antissistema real, que é o cara, o batalhador lá do ABC Paulista, né, que está lutando para fazer o dele, quando o cara diz que vai votar num cara antissistema, que é o caso do Marçal. Ou seja, o cara está falando aqui que não, que ele entende que o Marçal não vai cumprir o que ele está falando, e eu acredito que a maior parte das pessoas que fala que vai votar no Marçal não está nem aí para promessa de campanha, se o Marçal vai fazer isso, vai fazer aquilo, não interessa. Está votando, é o voto de protesto, é o voto antissistema. É aquele voto que eu falo para vocês, o povo brasileiro, na verdade, o povo no mundo inteiro já é libertário, já percebeu que o sistema, que o governo não está atendendo mais às necessidades das pessoas. Então não tem jeito, tem que ser alguma coisa fora. Todo voto é voto de protesto, é voto para acabar com o que está aí. Não interessa se é no rinoceronte cacareco, no macaco Tião, não sei o que lá, ou no Pablo Marçal, ou em qualquer outra coisa. O que o pessoal quer votar é no contra o sistema, né? Aí ele fala sobre que, ele disse, segundo o cara está contando aqui, o motorista disse que votou no Lula para tirar o Bolsonaro, que era a única forma de arrancar o palhaço do governo, mas isso não importava mais, e não sei o que lá. E aí, em determinado momento, olha só, ele pergunta aqui, ó. A corrida estava acabando. Perguntei se Guilherme Boulos não poderia representar essa mudança, né? Não poderia ser o antissistema e coisa e tal. E ele respondeu que não, de forma nenhuma. É lógico que não. A esquerda já está no poder. A esquerda é a elite aristocrática socialista de Brasília. Todo mundo vê isso, menos esse pessoal intelectualoide que está lá preso naquela bolhazinha da academia ali, que fica um falando pro outro, assim, não, porque as outras pessoas acham que a Terra é plana, né, que nós falamos que a Terra é redonda, nós da academia que sabemos das coisas e coisa e tal, esse tipo condescendente, né, altamente presunçoso, né, aí não, Boulos não poderia representar essa, não, de forma alguma, se no segundo turno ele não votaria em Guilherme Boulos, ele preferia a Tabata Amaral, mas ela não tinha chance. Ele achava que Pablo Marçal ia ganhar, ia votar no Marçal no primeiro e no segundo turno. E é o que eu falo, é isso que a esquerda não está percebendo, não está entendendo. Ela já está no poder há tempo demais, ela não mudou nada, ela foi absorvida pela coisa toda. O pessoal teórico da esquerda, o pessoal que pregava a revolução, o fim do Estado, não sei o que lá, anarquismo e coisa e tal, esse pessoal foi cooptado por essa massa aristocrática, né, que também quer manter a sociedade sob controle e coisa e tal, e virou a cara desse pessoal. E eles não percebem isso, eles continuam se achando os revolucionários, os que vão mudar o mundo e coisa e tal, quando eles já são o sistema. E o sistema não funcionou. Tudo quanto é lugar onde o socialismo foi implementado falhou, e falhou tragicamente, barbaramente, né? Aí aqui, ó, ele fala aqui, ó, em determinado momento ele fala aqui, não, uma aula prática sobre o verdadeiro significado da alienação, diria o velho Marx, né? É lógico que Marx é o padrão desse pessoal, né? Não importa que Marx esteja errado, lá na origem dele já está errado, o pessoal continua usando Marx como padrão, e o cara totalmente alienado, esse Sérgio Godoy que está aqui, o cara é a imagem da alienação da esquerda.
achando que o motorista é que está alienado. Não, o motorista sabe muito bem o que ele está fazendo. E é aquilo que eu falo para vocês, o que pegou esse pessoal da esquerda de surpresa foi porque, com a informação descentralizada e distribuída, você teve uma diminuição do custo de transação que elimina a qualquer vantagem que você tem em estruturas hierárquicas. As pessoas percebem que o Estado não está entregando nada, é impossível. O caminho da esquerda, o caminho que a esquerda prega, que é uma grande estrutura para fazer redistribuição de renda e coisa e tal, se tornou impossível. Todo mundo vê que o Estado atrapalha, não ajuda ninguém mais. E cada vez mais que o tempo passa, cada vez mais que as pessoas conversam mais entre si, tem mais alternativas de sistemas, tipo Uber, né? O cara é um Uber. Ou seja, é um cara que já vive disso daí. E muita gente está fazendo isso. É o que eu falo para vocês. A esquerda odeia o Uber, o iFood, esses sistemas de entrega, Rappi, não sei o que lá. Por quê? Porque eles demonstraram para a população cabalmente como que negócio de CLT e sindicato é uma furada, é uma roubada, não leva ninguém a lugar nenhum, né? Eu já falava há muito tempo aqui no meu canal o quanto que a CLT prejudica o trabalhador, o quanto que ela atrasa o trabalhador no Brasil, o quanto que essa solução de sindicato e governo com leis para ajudar o trabalhador, na verdade, prejudica o trabalhador no final das contas. Mas não adianta, eu posso ficar falando aqui 200 mil vezes que as pessoas não iam prestar atenção no que eu falo. Aí a pessoa experimenta na prática. Um dia ela tá fodida da vida, não tem emprego, não tem nada, vou ser Uber, vou trabalhar de Uber, é o jeito, é o que sobrou para mim, eu não tenho alternativa. E aí a pessoa começa a trabalhar, começa a pensar, caramba, se eu trabalhar direitinho aqui eu ganho dinheiro nesse troço, cara, que coisa impressionante, né? Assim, sem dor de cabeça, eu posso trabalhar a hora que eu quiser, posso não pegar corrida se eu não quiser e coisa e tal, e muito melhor, o cara começa a trabalhar sem CLT e percebe que que ele ganha muito mais do que com a CLT. Percebe aquilo que eu falo na teoria, que eu explico, eu demonstro teoricamente como que a CLT esmaga o salário das pessoas, diminui o valor do trabalho, né, porque diminui a capacidade do trabalhador negociar livremente com o patrão, mas na verdade a era da informação descentralizada e distribuída torna essas relações muito mais fáceis pela internet, né? E daí você consegue gerar esse tipo de coisa, as pessoas na prática percebem o que não adianta eu falar 1 milhão de vezes que CLT é uma bosta, CLT é uma bosta, CLT é uma bosta para o trabalhador. Não adianta eu falar isso, né? O trabalhador continua achando que é uma proteção e coisa tal, mas aí ele experimenta. E ele percebe que realmente é muito melhor trabalhar sem CLT do que trabalhar com CLT, que CLT não tem proteção, não protege porcaria nenhuma. No dia que o seu patrão te mandar embora, ele vai te mandar embora do mesmo jeito. Seja você CLT, Uber, não sei o que lá, contratado por fora, bico, não interessa. No dia que o patrão não precisar mais de você, ele vai te mandar embora do mesmo jeito. Então, é uma idiotice esse negócio de achar que CLT protege alguma coisa. E aí fica o pessoal da esquerda que está parada no tempo, né, parou nas teorias de 1800. Cara, é impressionante esse pessoal ainda achar que Marx tem alguma relevância no mundo atual. Ao contrário, Marx já foi desprovado completamente. Toda tentativa de implantar o socialismo mais radical que o Marx pregava resultou em fracasso. E os estados nacionais todos hoje são socialistas. Toda a elite aristocrática aqui brasileira é socialista por excelência. Por quê? Porque viu que o socialismo é a maneira mais fácil dela controlar as massas, né? Controlar as massas é o quê? É evitar a pessoa que começa, o batalhador, evitar a pessoa que corre atrás de fazer a própria vida sem a ajuda do Estado. Não, só pode crescer com a ajuda do Estado. Você crescer sem a ajuda do Estado é um perigo, porque daí o Estado, né, como é que vai ficar? Você vai desobedecer o Estado, não é mesmo? Então é muito engraçado isso, eu acho muito bacana como é que esse pessoal está perdido, né? Aqui, ó, Sérgio Godoy é doutorando em Relações Internacionais na Prolan USP, e eu desejo a ele que ele continue sendo um teórico tão brilhante como está sendo nessa coluna aqui, enquanto os teóricos do lado de lá da esquerda forem essas mulas velhas que acreditam em Marx, a gente tá bem, meu amigo. O caminho nosso é de sucesso certo, vitória certa no futuro. É curioso e sintomático como o Marx, né, que é o comunismo, que é o terraplanismo da economia, é defendido por um cara aqui que diz que o site dele é a Terra é redonda, né? Pois é, você devia adotar também o redondismo terráqueo da economia, que é o óbvio da economia, que é o valor utilidade, que desprova completamente toda a lorota do Marx, né? Do Marx, do Engels e dessa turma toda aí da escola de Frankfurt. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.